8h04 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, 27266000. Com esse telefone você acessa todas as informações necessárias no laboratório Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus. Programa Folha no Ar de hoje, fechando a semana com o jornalista Luísio Abreu Barbosa, a gente está recebendo a promotora de justiça Maristela Naurati. Ela é titular da terceira Promotoria de Tutela de Campos e encarregada das ações de fiscalização na saúde da comarca. De volta, Luísio, e o tema aqui pré-definido, mas também já com a participação aí dos nossos ouvintes pelo streaming do Face, né, a situação do sistema de saúde em Campos. A pauta está com você. Eu antes de entrar na pauta, se você me permite, Cláudio, eu vou abrir para participação dos ouvintes, telespectadores, tanto nos comentários do streaming do programa, quanto por WhatsApp, no grupo, né? Certo, prioridade para o ouvinte. É a interatividade, né? Acho importante. O Alexandre Buchaú, odontólogo, doutora Maristela, pergunta aqui. A gente já tratou sobre isso, né? A judicialização do acesso à saúde é, por vezes, o único caminho que resta ao cidadão para buscar assistência. Há medidas para reduzir sua necessidade? Há uma câmara técnica para a solução desses problemas que funcione a contento? Sim, a câmara técnica existe, sim. Mas, em regra, a tutela coletiva não atua dessa forma, é mais a tutela individual. Existem formas, sim, de conseguir sem judicialização, mas às vezes até mesmo os municípios não têm condições financeiras de atender às necessidades mínimas de saúde, né? Como eu estava falando no intervalo, o SUS é um sistema muito interessante, um sistema universal, que uma pessoa pode conseguir atendimento em qualquer lugar do país, em tese, mas às vezes o município não consegue um valor, digamos assim, para aplicar no seu próprio sistema de saúde, e ele fica defasado e ele acaba não atendendo às necessidades da sua população, né? Porque ele deveria investir primeiro, né, naquela saúde básica, né, naquela saúde de bairro, para que as pessoas pudessem procurar no seu bairro o seu atendimento. Mas o que acontece com o sucateamento? As pessoas todas vêm para as emergências, porque sabem que serão atendidas, né, e isso vai até mesmo somar nessa pandemia as pessoas que estão com o coronavírus, né, deixando a situação muito pior. Então, esse sucateamento, ele veio se acumulando, e hoje é difícil reverter se não tiver uma política pública que seja nacional, né, que o SUS é nacional, né, infelizmente. Infelizmente não temos uma outra saída, né. Mas isso é até apontado, o SUS, com todas as suas mazelas, é até apontado por alguns especialistas como uma vantagem no Brasil, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, né? A senhora concorda com essa? Concordo, porque as pessoas, aqui, nós somos um país pobre, onde as pessoas pobres não têm a menor condição de pagar um plano de saúde e ter uma assistência médica. Se não existisse o SUS, se o nosso sistema fosse como é nos Estados Unidos, essas pessoas não teriam acesso nenhum. E até mesmo quando há necessidade de judicializar para uma pessoa conseguir um atendimento médico, ela é beneficiada com essa decisão judicial e consegue seu atendimento médico pelo poder público. Isso é muito interessante. Ainda mais agora, qual é a população que vai ser mais afetada? A população mais pobre vai ser a mais afetada pelo coronavírus,
Nós aqui estamos muito bem nas nossas residências, né? Eu, classe média, estou aqui fazendo home office, né? Tentando, né, ficar tranquila, mas existem pessoas que não têm como não sair de casa para trabalhar, moram numa casa ou num barraco, num local na rua, num lugar onde tem 20 pessoas morando em 2 cômodos, pessoas morando na rua. Essas pessoas, se não tivesse atendimento, por pior que seja, do SUS, hoje elas estariam aumentando aquela estatística de mortos do Covid. Então, com essa afirmação, eu concordo. Tem que o Paulo Diniz, ouvinte, tá aqui no comentário do streaming, ouvinte, no caso, telespectador também, né? Vou repetir a pergunta dele para você, Maristela. A quarentena serve para que o sistema de saúde se prepare para o aumento da curva. E ao contrário do que vemos, é que o Estado não se preparou e que houve denúncia de superfaturamento das estruturas montadas. E a pior das estruturas existentes. O Ministério Público vai se posicionar sobre essas denúncias? Bem, o Ministério Público sempre apura qualquer tipo de notícia de ilicitudes, né? Já recebemos algumas notícias, já temos alguns inquéritos instaurados, tanto na minha promotoria como na promotoria que eu estou respondendo temporariamente, que é a primeira promotoria, que tem atribuição de educação, sistema prisional. Nós temos já alguns inquéritos instaurados para apurar essa, né, notícias de corrupção, superfaturamento, uso indevido da verba pública. E já é uma rotina, né, porque essas notícias vêm com muita frequência ao Ministério Público, né, e sempre investigamos. Quando conseguimos apurar e quando conseguimos provas que possam ser levadas ao judiciário, nós propomos ações aí na parte de improbidade administrativa, que seria como se o gestor público estivesse cometendo uma ilegalidade, mas não penal, uma ilegalidade civil, da vida comum, né, da própria gestão pública. E ele é condenado lá pelas penas que estão previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Mas isso é uma rotina nossa. Temos aqui a participação de um estudante de Direito, Marco Alexandre Gonçalves, campista, estudante de Direito da UF Niterói. Vou ler a pergunta dele para você. No processo judicial, frequentemente pacientes que precisam de tratamentos caríssimos tomam decisões determinando que o Poder Executivo custeie esses tratamentos. No entanto, isso gera um dilema ético de natureza prática, porque por vezes falta no orçamento recurso livre para isso. Ele é obrigado por lei a gastar o restante do orçamento com despesas vinculadas. Além disso, subsidiar um tratamento caríssimo faz com que o executivo perca a capacidade de gastar com os tratamentos comuns, que atendem a mais pessoas. Queria saber como ela, no caso você, enxerga essa problemática. Bem, como eu falei anteriormente, eu não atuo na esfera individual, né, na tutela do direito individual, né, Acho que ele está falando conceitualmente, né? Assim, a pessoa ela tem o direito de ajuizar uma ação e pedir o que ela quiser, né, essa é uma regra, né, se ela vai conseguir ou não depende de uma decisão judicial, e às vezes naquele caso concreto, há provas suficientes, o juiz entende, né? É uma questão de entendimento jurídico dele, que ele, né, pode conceder aquela decisão ali, deferindo aquele tratamento. Realmente complicado, né? Porque nós somos um país pobre e que não temos tratamentos para algumas doenças raras, que o tratamento é caríssimo, mas talvez se nós tivéssemos uma saúde básica, essas pessoas não teriam necessidade de pedir esses tratamentos mais caros, né?
ou às vezes ela realmente precisa, porque só existe aquele remédio para aquilo. Mas é o sucateamento, é uma bola de neve. Se não há uma gestão do SUS, acaba no final da linha no Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que vai também, né, complicado, decidir sobre a vida e a morte de uma pessoa. É muito complicado, mas tudo tem uma origem comum, é o sucateamento do SUS, né? Aqui a pergunta do Edmundo Siqueira, servidor público federal, blogueiro do Folha 1. Como a promotora enxerga a tentativa de impor a narrativa dicotômica saúde versus economia à luz do artigo 170 da Constituição, que ele coloca aqui? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Eu acho que ele quer saber como é que essa dicotomia economia versus saúde pública, como é que você vê ela? Se ela existe, na sua opinião, como é que você enxerga? Não, com certeza existe aí diversas controvérsias, né? Mas no órgão da saúde, né, que eu atuo, preferi utilizar dos estudos, né, científicos, das recomendações que são passadas por outros órgãos de importância, de órgãos técnicos, Conselho Nacional de Saúde, a própria ajuda do nosso Centro de Apoio Operacional, que vai colocar para a gente, nos munir de estudos científicos. Então, eu preferi atuar dessa forma, né, abandonando um pouco a economia, preferindo a vida, né? Mas só que existe tem um fundo ali também, né? Há necessidade de políticas sociais também, para que aquelas pessoas que estão desprovidas de qualquer benefício, qualquer renda, que elas possam receber pelo menos o mínimo para a sua sobrevivência, né? Porque as pessoas precisam comer, elas precisam, né, se alimentar, elas precisam ficar vivas para não morrer de Covid também, né? Então, há uma necessidade de uma política pública, né? Principalmente para aquelas minorias mais afetadas, né? Os moradores de rua. No caso, nós recebemos uma demanda do povo cigano, né? Esses grupos, às vezes, são esquecidos e evitar uma política higienista e sim uma política de assistência social a esses grupos mais afetados, né? Não sei se deu para entender. Eu acho que deu bem. Você, a sua área de atuação, acho que é complexa a questão, mas se tiver que escolher entre economia e saúde, você vai optar pela saúde na sua área de atuação, é mais ou menos isso, né? Isso, desde que tenha um suporte de serviço social. Aliás, os gestores públicos têm lá uma secretaria voltada para isso, né? E elas já atuam com isso. Nós temos, aqui em Campos, eu acompanho a população de rua, o Dr. Thiago Abud também, vamos até fazer uma vistoria no abrigo temporário para a população de rua, né? E, né, não é mil maravilhas, mas pelo menos há uma política de assistência social aos grupos menos favorecidos, para que essas pessoas não deixem de se alimentar, de ter um teto, né? Possam sobreviver também. Eu coloquei aqui algumas interações do telespectador e do ouvinte, telespectador do programa via streaming, mas voltar aqui para a pauta pré-estabelecida, que é a situação do sistema de saúde em Campos, né? A rádio chega a outros municípios, chega a São Francisco, temos aqui um ouvinte de São João da Barra, dando a sua participação aqui, chegamos em São Francisco, São João da Barra, São Fidélis também, os municípios aí da sua área de abrangência pela promotoria. Mas Campos é o principal município, né? É o maior, polo também, recebe doente. De São Fidélis, por exemplo.
perdão? É referência também em algumas especialidades. Atendimento de média e alta complexidade geralmente vem para campus, né? Isso. Agora, a Senhora da Barra inaugurou seu hospital de Covid, né? Mas São Francisco também tem feito atendimento ali no Manuel Carola, mas os casos mais complicados vêm para campus, né? São Fidélis, sobretudo, que tem muitos casos. Como é que você está enxergando hoje a situação do sistema de saúde de campus? Bem, parece que no início, né, estava indo bem, mas agora que a curva, né, está chegando num ponto crítico, nós, pelo menos pela informação que foi passada no dia 12, que hoje com certeza estão com um número maior de leitos já ocupado, com certeza nós estamos chegando bem perto do colapso, né? Infelizmente, o colapso vai chegar antes da notícia do hospital de campanha daqui, né? Então, provavelmente, os gestores terão que fazer alguma coisa ou a gente vai precisar ajuizar algum tipo de demanda. Para que leitos, por exemplo, desbloquear leitos que ainda estão bloqueados, que estão nos planos do próprio estado, dos municípios, o hospital de campanha, que ainda não foi concluído, né? Mesmo com notícias de ilegalidades, isso com certeza será apurado, mas está sendo apurado? Sim. Está sendo apurado? Sim, com certeza. Então, a gente afasta um pouco essa apuração, que ela ocorre no inquérito civil público, e a gente busca que o Estado e os municípios, pelo menos dos quais eu tenho atribuição, possam oferecer leitos de UTI, ou então regular os seus pacientes para onde ainda há leitos disponíveis, contratualizar com hospitais que também assim desejem, né, contratualizar com o município, podendo chegar ao ponto de utilizar os leitos dos hospitais particulares, requisição, né? Vai chegar a um ponto que isso pode acontecer, né? Em relação ao hospital de campanha aqui de Campos, o prazo inicial dele era 30 de abril, nós estamos hoje no dia 15, e o novo prazo prometido seria agora para a segunda quinzena desse mês. Informação de que seria dia 20, mas assim, dia 20 são dia 20 daqui a 5 dias, né? E não é só construir o hospital, colocar os equipamentos, a necessidade de colocar as pessoas para trabalhar, né? Os profissionais para trabalhar. Montar a equipe, né? Exatamente. Não é uma equipe, são várias equipes, né? É bem complexo. No início do próprio centro de Campos foi uma dificuldade, porque há também a problemática dos profissionais de saúde que se contaminam, né? Há aqueles surtos dentro dos próprios profissionais, né? Porque eles têm um contato direto e eles doentes não podem, né? Terão que ficar em isolamento domiciliar, aí precisa de uma retaguarda de outros para poder substituir aqueles profissionais que estão afastados, né? É bem complexo. O CCC foi inaugurado dia 30 de março, né? Uhum. Mas talvez ele tenha sido, quer dizer, até esse momento, a gente sabe que a curva está crescendo, está subindo, o que tem impedido de colapsar até agora, né? Talvez... Sim, com certeza, né? Eu não sei o que o gestor público vai decidir a partir, né, desses dados que ele tem, né?
Mas se espera que ele continue agindo da mesma forma, né? Buscando o melhor para os seus munícipes, né? Outros leitos. Vamos ver, né? Em relação ao hospital de campanha, como é que o Ministério Público acompanha? Qual a sua perspectiva? Você acha que esse prazo de dia 20, da segunda quinzena, ele se cumpre? Como eu disse, não é uma organização fácil, né? Acredito que haverá necessidade de uma demanda, né? E se ele, por exemplo, a gente chegar agora dia 20 e ele não tiver, quer dizer, qual é a atuação do Ministério Público em relação a isso? E em cima dessa pergunta eu faço outra. Você trabalha com saúde, tá nisso há algum tempo, não é por conta da pandemia. Tem muita informação sobre a área. Você fiscaliza a área, tem muita informação sobre ela. Não seria mais fácil investir na rede existente? Campos é um município municiado de hospitais. Acho que talvez Campos e Itaperuna sejam exceções da realidade dos demais municípios do Norte e Noroeste, porque tem uma rede, né, contratualizada, tem o HGG, tem o Plantadores, tem a Beneficência, onde está instalado o CCC, tem a Santa Casa, são contratualizados do município, então, fora os particulares, né, o BEDA, a Unimed e o Prontocardio, fora 2 grandes hospitais municipais, Ferreira Machado e HGG. Não seria mais fácil, até nessa coisa de montar equipe, por exemplo, investir na rede existente do que criar um novo hospital? Qual a sua opinião sobre isso? Eu entendo que haja necessidade de um estudo técnico, né? Porque às vezes a gente olha um hospital e acha que talvez possa aproveitá-lo para colocar ali leitos de Covid. Mas aí o técnico, né, o médico que está ali na frente desse problema de epidemiologia, ele vai dizer, não, aquele hospital faz cirurgias de determinada especialidade e essas pessoas necessitam de leitos de UTI, não há como separar. Se essa pessoa pega o vírus, ela é toda uma estrutura que não é muito fácil de se verificar. Então, há necessidade realmente de que as equipes dos municípios realizem um estudo para saber se pode ou não pode aproveitar determinado hospital, né? Até por localização, pela estrutura dele, o que funciona em cada andar. Agora, se ele verificar que há uma possibilidade, existe um andar livre em determinado hospital, ele pode fazer isso, né? Ele pode tentar contratualizar ou então requisitar, seja de que forma administrativa ele fizer, mas gerindo, né? Gerindo o seu município, né? Mas para mim fica difícil dizer se eu não tenho um estudo técnico de cada hospital desse, né? Em relação, você chegou a falar nos hospitais particulares. A gente sabe que, por exemplo, na Espanha, no pico da pandemia deles, eles chegaram a estatizar hospitais particulares, né, provisoriamente, né? Como é que seria essa regulação? Se a gente chegar, ou mais corretamente, quando a gente chegar ao colapso, como é que vai ser feito essa interação entre demanda que não seja mais possível de atender na rede pública e contratualizada para os hospitais particulares? Como é que seria isso? Eu acho que a forma mais branda seria uma negociação para a contratualização daqueles leitos, né? O município contratualizando aqueles leitos. É uma forma branda que ninguém sairia tão prejudicado. Mas se for necessário, digamos assim, entre aspas, pegar a força, é claro que a parte prejudicada, que vai ser o hospital particular, vai poder demandar posteriormente
o que bem entender, né? Mas o mais importante é que a saúde da população seja garantida, né? Aí é uma decisão administrativa, né? No caso, o Ministério Público, ele pode ajuizar uma ação, talvez nesses termos, mas aí vai depender de uma decisão judicial, né? Mas o poder público, né, o gestor, ele também pode tomar essas decisões administrativas e prover, né, o município de mais leitos, né? Cláudio, são 8h29. Quer fazer intervalo? Quer fazer alguma pergunta? Sim, eu gostaria de acrescentar nesse assunto, se você me permite. Lógico. Obrigado. Dois temas interessantes aí, eu não sei se também esses temas estão na área da doutora. O primeiro é a questão de EPIs, que a gente passou por um período de denúncias, né, e me parece que volta agora a faltar em alguns hospitais esses EPIs. E a outra questão são filas intermináveis, e agora o governo anunciou ontem, que não sabia a data, anunciou ontem o pagamento da segunda parcela desse benefício aí, né, desse auxílio. Essas filas intermináveis aí nas agências da Caixa Econômica, tem alguma ação do Ministério Público sobre isso? Não, com relação à EPI, sim, nós temos uma ação judicial, na verdade foi uma parceria do Ministério Público e a Defensoria Pública, para que né, provesse, né, os hospitais e algumas unidades pré-hospitalares, né, e também o centro, né, o CCC, dos seus profissionais de EPIs adequados, né, porque existe uma normativa, uma norma técnica que ela define o tipo de equipamento que cada profissional dentro do estabelecimento, né, de saúde vai utilizar, até mesmo da pessoa que vai realizar a limpeza daquele local onde houve uma internação de Covid, né? Então, nós em parceria com a Defensoria Pública, nós ajuizamos uma ação pedindo, né, esses equipamentos adequados para essas unidades. Agora, com relação à fiscalização de filas, né, acredito que o município tenha feito a fiscalização. Algumas vezes eu passo por alguns bancos, às vezes as filas estão respeitando as distâncias, às vezes não. É bem difícil, mas é a necessidade de uma fiscalização constante, né, uma fiscalização municipal constante. Mas nenhuma ação do Ministério sobre isso? Ação judicial na minha promotoria eu não tenho. Ação judicial não. Sim. Perfeito. Se me permite, Cláudio, quem entrou com uma ação e teve uma decisão favorável sobre isso, obrigando a Caixa a regular as filas, foi o PROCON de Campos. Sim. E que, né, parece que não, apesar de ter vencido, a Caixa tentou, mas não conseguiu, né, Luiz? Eu tenho uma opinião, e é rápido, sobre essa centralização só na Caixa Econômica. É claro que é um banco do governo, mas nem o Banco do Brasil foi utilizado para tentar, sei lá, espalhar. E esses bancos ganham tanto dinheiro no Brasil o ano todo. Eu acho que é um dos poucos ramos de atividade aí que consegue obter lucro até no meio da pandemia, né? A gente sabe bem disso, mesmo que seja menor, mas ainda assim obtém lucro. Poderiam ser parceiros também do governo, os bancos privados, né? Sei lá. Bom. Nos Estados Unidos, por exemplo, a ajuda do governo chega à casa do cidadão, né? Nosso sistema de saúde pode ser melhor, mas a assistência deles parece ser mais eficaz, que não expõe ninguém a ter que sair à rua e ficar em fila para receber o benefício. O Marco Antônio, nosso colega aqui ele mostrou aqui no grupo que ele morou muito tempo lá, trabalhou lá. O recibo da pessoa recebendo em casa o benefício do governo. É uma carta, né? É um comunicado, Tá lá, tá na sua conta, depositado na sua conta. Pronto, você não precisa sair fisicamente, não precisa se expor. Teve um caso de um brasileiro também, que mora na Alemanha,
E ele fez a mesma coisa. O governo abriu, né, esse tipo de campanha, esse tipo de assistência, ele fez o pedido e dentro de 4 horas estava na conta dele. Aí também eu não vou sonhar tanto assim, mas pelo menos organizar mais essa fila, distribuir mais, porque tudo que você consegue. Já pensou se vai tudo em um supermercado só? Sei lá, numa farmácia só, todo mundo, não vai, né? Sei lá. Bom, são 8h34, então podemos fazer o intervalo, Aloysio e Maristela? Rápido. Sim. E perfeito. Sim, vamos lá. E a gente volta, então, próximo bloco, são 8h35. Agora, o programa Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Voltamos em instantes. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança